o meu nome é Maria João Vorne. Comecei a ligar-me à imagem e à palavra através da Escola António Arroio, num curso de imagem e comunicação, porque na altura o que eu queria fazer era cinema de animação, que pronto, acabei por ter a experiência da escola, mas com poucos meios, porque na altura não se ensinava cá cinema de animação. E, portanto, estou a falar dos anos 80. Agora, felizmente, já há maneira de se ter acesso e de aprender. E pronto, isto tudo decorre de eu estar muito atenta, digamos assim, à palavra enquanto poesia, ao ritmo. E acho que foi isso que me levou ao cinema de animação. Como depois a experiência não correu como eu gostaria, passei para uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas que depois se junta tudo no meu trabalho, que é cerâmica. Acabei por ter um curso técnico profissional que me abriu portas de estagiar na fábrica de louças de Sacavém, fazer moldes e modelação. E na altura, se a fábrica não tivesse ido à falência, provavelmente ainda estava lá, porque eu gostei mesmo desta relação com o trabalho, que depois para a frente vai-se perceber que acaba por ser uma coisa muito oficinal o meu trabalho. Gosto de sujar as mãos, gosto do contacto com as coisas, é muito tátil, digamos assim. Depois, como foi à falência, não é? Isto vai sempre acontecendo coisas pelo caminho que nos ajudam ou que nos empurram de alguma maneira a ir para outras aventuras. Acabei por optar continuar a estudar, que não era a minha ideia, e fui para Belas Artes no Porto para a escultura, ou seja, vinha com aquela ideia de cerâmica, de modelação, que era uma parte importante para mim, e fui para a escultura. De escultura a experiência foi muito boa, sobretudo a nível de desenho. São excelentes professores que iniciam muito bem o que é o desenho. E depois passei para Lisboa e, curiosamente, na altura até pensei, vou para a escultura em Lisboa, mas decidi ir para a pintura, porque não era bem aquilo ainda que eu queria fazer. E o que é que eu descobri em pintura? As aulas de gravura, e aí é que foi mesmo um grande encontro, porque a gravura proporcionava-me uma relação muito mais tátil com o trabalho do que a pintura, em que, por exemplo, se está a pintar e parece que o pincel não corresponde, ou seja, eu posso fazer muita força com o pincel, mas o que eu sinto não trabalho a superfície, não sinto na superfície a impressão e a força que imponho. E para mim, em gravura descobri isso. Portanto, quando estou a escavar, tenho uma relação em que, com a goiva, se fizer mais força, nota-se que eu fiz mais força e, portanto, há uma empatia com o trabalhar a gravura que me criou este bom encontro, digamos assim. Outra coisa muito importante em relação à gravura tem que ver com perder todas as nuances da pintura e ter o contraste e a síntese, que é outra coisa que eu também acho que é muito importante naquilo que quero desenvolver, que são imagens que possam revelar essa síntese. Para além da seriação, portanto, eu vinha da cerâmica com os moldes, que já me permitiam fazer séries, e de repente chego a gravura e tenho essa possibilidade de, no papel, não é? Poder fazer séries. A partir das séries, como eu já gostava muito de histórias, e também já tinha feito algumas bandas desenhadas antes de estar assim a fazer gravura, percebi que era um meio que me permitia contar histórias e ao mesmo tempo aproveitar sequências, exatamente por imprimir e poder repetir. Nesse sentido, o que é que eu cheguei a este livro, que é o último livro que foi editado pela Quarto de Jar, e que é um livro que acho que, pronto, é o último, mas podia não reunir todo o percurso que eu acho que vim a desenvolver,
e que tem muito, ou seja, o que está na base deste livro é contar histórias, antes de escrever, a oralidade, o dizer a história. A minha relação com a BDteca remonta, podemos dizer, desde 1999, pelo menos em relação a este livro, que foi publicado pela BDteca e que resulta de um concurso que houve no Centro Nacional de Cultura sobre o tema de descobrimentos, e que eu fiz esta pequena história. Na altura estava contemplado que seria editado, mas depois, como não foi editado acho que era a ASA na altura, acabou por ser pela BDteca, que na altura foi muito importante para mim que isto tivesse acontecido e pronto, estou muito agradecida, muito grata que tenha podido passar ao que ele foi pensado, não é? Ser um livro. Outro momento que para mim foi muito importante em relação à BDteca foi uma exposição que fiz cá, que se chamava Como se um manuscrito se tratasse, baseado nas canções da experiência e da inocência, do William Blake, e que consistia de pinturas de grande formato, com frisos em gravura. Na altura estava a iniciar-me no entusiasmo da gravura e da percepção um pouco do módulo, portanto, da repetição e de criar, lá está, o ritmo que sempre me ligou à palavra, portanto, à poesia e também havia vários desenhos feitos em papéis, que é outra característica que sempre me acompanhou, papéis muito finos. Gosto de trabalhar em coisas que não sejam muito caras. Ao princípio era com medo de errar e de não estar a estragar coisas que custam muito, mas ao mesmo tempo gosto mesmo que os materiais sejam pobres. Gosto dos lápis das crianças, por exemplo, adoro estar a desenhar com aqueles lápis mais fraquinhos. E, pronto, tudo isso dá-me... Sinto uma frescura e uma identidade com esse tipo de materiais. É claro que depois, muitas vezes acontece que as coisas ficam empoladas com o tempo, aquelas coisas que depois fazem barrigas e coisas tristes, e que tornam a imagem, se calhar, inusual, mas que para mim é como se estivessem vivas. Tenho gravuras que, por serem trabalhadas com recortes de papel de seda, vão envelhecendo, vão desaparecendo, é tão bonito, não é? Pronto, agora com este tempo todo. Já fui a casa de pessoas em que dizem assim, isto está a mudar, pois está, estamos todos. E, portanto, o próprio trabalho vai envelhecendo e é muito interessante ver acontecer isso. Mas pronto, foi também, para mim, muito bom fazer esta exposição e, sobretudo, adorei fazer esta última parte em que tem uma pequena gravurinha em vez da palavra a substituir e toda esta história que se conta neste... que eu acho que tem muito a ver com o William Blake, que é uma espécie de moralidade um pouco amoral, talvez perto do que eu sinto também no que escolhi, não é? No livro que eu escolhi para participar nesta comemoração da BDteca, que é o Diário de Jules Renard, lido por Fred. É um belíssimo encontro, são dois autores que eu admiro imenso, tanto o Jules Renard como o Fred. O Jules Renard eu já conhecia das histórias naturais, de tal maneira gosto das histórias naturais que também editei através da Quarto de Jade as histórias naturais do Jules Renard e pronto, este encontro com o Fred, que acho que tem os dois, tanto o Jules Renard como o Fred, um tipo de humor que eu considero imenso e que me parece que é o humor que para mim me toca mais, que é um humor intemporal, um humor que não é feito do que está a acontecer na época, embora, claro, eles estão inseridos em determinada sociedade e como tem esta índole crítica e irónica,
acabam por refletir o tempo onde acontecem as coisas, onde eles estão inseridos. Mas eles, apesar do desconforto, acho que são duas pessoas que vivem num certo desconforto, apesar desse desconforto e de uma certa tristeza até, o humor que conseguem fazer é um humor que tem sempre esperança, e é isso que eu sinto afinidade. Pronto. Há sempre uma profunda tristeza, mas uma florinha a nascer a alguns, uma coisa esperançosa, digamos assim, e isso agrada-me muito. Eu não conhecia o Fred, acho que foi através deste livro que eu depois procurei outros. Já não me lembro exatamente como foi, mas realmente como se editavam poucas coisas, ou muito menos do que agora. Se calhar era mais fácil estar atenta a tudo o que acontecia. E dessa maneira, realmente, quando vi o livro, senti logo uma grande afinidade pelo traço, pela liberdade, pelo humor, um certo virtuosismo no desenho, mas que tem uma espontaneidade, ou que procura manter o gesto. Parece que quase não é rasurado, que cresce, deixa de ser, vai indo. Acho muito bonito. A Quartejada é uma pequena chancela editorial feita com o Dinis Confrei. Faz agora 10 anos de existência, há, julgo, 14 livros editados, uns em parceria com outras editoras, mas a maior parte realmente são editados só por nós. Começou porque tanto ele como eu tínhamos 2 livros que estavam basicamente prontos para serem editados, e queríamos fazer formatos que fossem, que saiam um pouco dentro da lógica do mercado. E então decidimos, não, vamos fazê-los, nós vamos editá-los. Neste balanço dos 10 anos, apercebi-me que, no caso dos meus livros, mais uma vez são livros que o Denis chama-lhe livros-objeto, mas acho que me apercebi ao pensar neles que são livros que pedem, ou seja, que pedem do leitor não só que os leia, mas que os manusear, tenho que os manusear de alguma maneira. E, portanto, mais do que ler, eles vão ter que agir e escolher, por exemplo, os animais domésticos, que é Hermónio também, tem a possibilidade de se poder ler assim, ou mais uma vez ser folha única, como os eletrodomésticos, ver de um lado, ver do outro. Pronto. Há outro livro que é O Amor Perfeito, que é talvez desta fase, destes 3 livrinhos do princípio, é o que para construir os 4 cubos que acompanham um pequeno poema, portanto, o movimento com 3 imagens, é um livro que se tem, digamos assim, de se cortar, de recortar, são 4 cubos para recortar e montar, portanto o livro desaparece, é para se transformar nesse objeto. E, portanto, é levado ao limite esta ideia do manusear. Depois, a partir daí, os outros livros que eu faço já têm outro tipo de índole, ou seja, sou eu que intervenho nos livros. Está a ver aqui o Urso Borotal e a Bâmbula, que eu gosto muito de dizer que, e é mesmo assim, eles existem todos, portanto o urso existe, é um boneco, a Bâmbula também, estão lá todos em casa, há a caminhonete, há tudo. O Pinóquio sem nariz, o Jarro, tudo. Todos eles existem. Pronto, e eu aqui tentei trabalhar o cartoon, que eu esqueci que também vem... Quando eu comecei a fazer cartoon no Jornal África, já tinha esquecido que realmente é assim. E, portanto, aqui quis trabalhar o ritmo mais uma vez. Interessava-me a síntese, não só a síntese da imagem, mas a síntese do texto. Então o livro todo é feito com batimentos de 3 imagens, 4 imagens, 1 imagem.
e isto faz um arco temporal de um dia, passa-se tudo num dia, de manhã à noite, e é pontuado com um jarro e um pequeno copo dentro de um armário que vão dizendo amanhã, é tarde e à noite. E pronto, neste caso, a intervenção que fiz é uma pequena constelação e todos os livros são numerados e têm uma pequena constelação diferente.